Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de jogos. Vamos para o nosso slide. Vamos voltar ao nosso corredor. Nosso tradicional corredorzinho. Vamos adentrar mais uma vez no nosso corredor. Continuando com a nossa teoria matemática, né? Nós estamos tentando aprender, através de modelagem, de matrizes, como ensinar o computador a vencer. É o nosso objetivo aqui, certo? Vamos lá. Matriz de decisão. Vamos fazer mais uma vez aquela montagem da matriz. Eu vou fazer aqui o seguinte, deixa eu trazer o Excel de novo, né? O Excel é que é bom de fazer essas coisas. Aqui o Excel. E o slide aqui do lado. Que a gente acompanha junto. Pronto. Estão vendo aí os dois, o Excel e o slide? Sim. Pronto. Isso aqui é um jogo, certo? É um jogo mais daquele livro de economia e tal, mas é um jogo legal. A gente tem assim, ó. No cruzamento de duas ruas existem 4 terrenos de esquina disponíveis para instalação de postos de combustíveis. Então tem um cruzamento de duas ruas. São 4 esquinas, né? Obviamente. E duas companhias querem botar postos de combustíveis. Eles falam o seguinte: a companhia A, lembrando, a companhia A sou eu, né? A companhia B é sempre o computador, é sempre o meu adversário. Deixa eu ampliar aqui de novo. Vou fazer aquela ampliação que às vezes não dá certo. Mas faz aqui. A B. Ele fala o seguinte: ó, a companhia A tem à sua escolha uma das esquinas NO, que é o norte-oeste, ou sul-oeste. Então eu posso colocar meu posto na NO, na norte-oeste, ou na sul-oeste. E a companhia B pode escolher entre a norte-leste, e a sul-leste. Se as companhias escolherem esquina, agora vem as regras de pagamento, certo? Se as companhias escolherem esquinas diametralmente opostas, né, que são completamente diferentes as coordenadas, dividirão os negócios em 50%. Entretanto, se ambos situarem do lado norte, se ambos forem para o norte, a companhia A vai ter apenas 40%. E se forem no sul, a companhia B vai ter 35% do negócio. Muito bem. Suponha que os pagamentos sejam feitos pela diferença entre 50 e a porcentagem oferida. Então, o pagamento é entre 50 menos a porcentagem oferida. Esse é o pagamento. Certo? Ele quer que a gente monte a matriz. Então, ele fala o seguinte: sempre a matriz é referente a A, sempre é referente a mim. Então, se eu colocar no norte e ele também, aí ele fala o seguinte: se ambos estiverem no norte, a companhia A terá 40%. Então ele pede para fazer oferir aqui 40%. Então 50 menos 40, 10. Negativos, 10, só 10. Botei por cento, ele agora está com 40% aqui. Não é por cento. Eita, que você é chato. Então, menos 10. Porque eu perdi. Se eu tenho 40%, é porque ele tem 60%. Ele está ganhando. Mas o pagamento é feito pela diferença de 50%. Então, aqui nesse caso, menos 10.
Se ambas estiverem do lado sul, que é esse caso aqui, do lado sul, a companhia B terá 35%. Se ela tem 35%, eu tenho 65%. Eu estou ganhando. Como é diferença de 50, vai dar 15. E aqui é 15 positivo, porque aqui 15 eu estou ganhando. Se ambas estiverem diametralmente opostas, que é os outros casos aqui, né, o norte-oeste e sul-oeste, o sul-leste e o norte-oeste, dá meio a meio. Aí dá zero. É a questão do empate. Certo? Então, assim eu monto a matriz do jogo. Tá claro isso, pessoal? Tá claro isso? Sim. Beleza. Vamos continuar aqui o nosso slide. Vou botar aqui do lado, que agora vamos começar os cálculos de matriz. Aí é bom com o Excel, né? Senão... Dilema do prisioneiro. Vou crescer um pouquinho para a gente ler aqui, que esse jogo também é legal. Dilema do prisioneiro. Certo? Só um instante aqui, pessoal. Então vamos lá. O dilema do prisioneiro é um problema clássico na teoria dos jogos, né? É um problema bem conhecido aí na teoria dos jogos. Ele fala o seguinte: eu não vou ler isso aqui não, eu vou explicar o problema para vocês, preste atenção. Eu tenho dois assaltantes, você e o seu oponente. São dois assaltantes. Os dois foram presos, certo? Os dois foram presos, vocês são cúmplices, vocês trabalham juntos, nós trabalhamos juntos, eu e o computador, para fazer os nossos roubos. Nós fomos presos e só que colocados em locais diferentes. Fomos para delegacias diferentes, certo? Aí o advogado chega e diz o seguinte: ó, se você ficar calado, exercer seu direito de ficar calado, você pode pegar, se você ficar calado, você pode pegar uma certa quantidade de prisão, mas se você falar, pode mudar a situação. Mas aí depende muito do cúmplice. Como assim? Aí vamos entender o problema. Ó, ele fala o seguinte: se os dois não disserem nada, ambos vão ficar presos por 1 ano. Então, se você ficar calado e o seu cúmplice, um outro cidadão ficar calado, cada um vai pegar 1 ano de cadeia. Certo? Agora, se você confessar e concordar em depor contra o seu cúmplice, dizer, ó, foi ele que armou tudo, eu só fui de gaiata aí. Você fica livre e ele pega 3 anos. Se você falar e ele ficar calado, você sai e ele pega 3 anos de cadeia. Agora, o contrário é verdade. Se você ficar calado e ele falar, você pega 3 anos e ele sai livre. Se os dois confessarem, aí os dois pegam 2 anos. Olha a situação. Se todo mundo ficar calado, pega 1 ano cada um. Se todo mundo falar, condenar, não, foi ele, ficarem se acusando, 2 anos cada um. Agora, se um falar e outro ficar calado, quem ficar calado pega 3, quem falar não pega nada. O que vocês acham? É melhor falar ou é melhor ficar calado? Melhor ficar calado para eu não acordar com a boca cheia de formiga. Essa daí. Sensacional. Pra mim isso é mais uma questão de aposta.
Mas aí você tem que pensar o seguinte: você é que é o brabo, cara. Você é o brabo. Você é o brabo. Você fala ou você fica calado? Vamos fazer uma análise do problema. O melhor seria o quê? Os dois ficarem calados. Por quê? Porque se ambos ficarem calados, cada um só pega um ano. É a pena mínima, né? Você cometeu crimes, é a pena mínima para os dois, para ambos os casos. Agora, se tu ficar calado e ele falar e você não sabe o que ele vai dizer, porque não é um jogo cooperativo, você não pode negociar, você não sabe o que ele vai dizer. Se tu ficar calado, tu pode pegar 3 anos, tu pode pegar um ou três. Um se ele calar, três se ele falar. Se tu falar, tu pode sair livre ou pegar dois, que ambos falaram. Então, assim, na verdade, o melhor seria que os dois se calassem. Mas como você não sabe o que vai acontecer com o outro, se ele vai optar pela melhor estratégia, que é ficar calado, você acaba optando por falar. Porque você pode sair livre, né? Ou vai pegar os 2 anos, não pega 3. Você não quer arriscar pegar 3. 3 é pior do que 2. Então você pensa, bom, eu vou pegar um ou dois, ou eu posso sair livre ou pegar 2, então eu vou arriscar sair livre. Posso pegar 2 só, não pego 3. Em vez de dos dois pegarem um. Esse é o grande dilema, falar ou não, certo? Aí ele monta aqui a matrizinha, né? B fica calado, ou seja, coopera, ambos cooperam, ambos ficam calados, e aí vai um ano para cada um. O B trai você, diz que foi você e tudo, e você fica calado, aí 3 para você e ele fica livre. Você trai ele, diz que foi ele e tal, ele fica calado, você fica livre e 3 para ele. Ou os dois falam, se acusam, né? Os dois, ambos se acusam, e aí 2 para cada um, certo? Esse é o nosso dilema do prisioneiro. É um dilema famoso em jogos, porque às vezes você calcula a melhor estratégia, certo? Mas a melhor estratégia depende de um contexto também, né? Claro que na maioria dos jogos não é assim, né? Porque você tem essa, perdão, aqui eu mexi aqui. Você tem essa opção de jogar ou não, mas aqui você vai é cadeia, é anos, é um negócio, né? Que você fica nessa complicada. Então, às vezes, muitas vezes, a melhor jogada nem sempre vai ser a jogada que você vai fazer. É isso que eu tô querendo dizer. Porque aqui a melhor jogada é ficar calado, certo? Só que você não vai fazer essa. Você vai fazer a outra. Para tentar sair livre ou pegar só 2 anos em vez de 3. Certo? Entendido. Beleza. Para qualquer um dos prisioneiros, o melhor resultado possível é trair o parceiro e ele ficar calado. Certo? Como isso é bom para os dois acabam falando. E aí pegam 2 anos. Certo? É o que eu estava explicando aí. Certo? Então, no final das contas, não tem uma solução de este é o melhor. É aquela coisa, isso aqui não é um jogo de soma nula. O que eu ganho é o que ele perde. Não. Nem sempre o que eu ganho é o que ele perde. Aqui é um caso de um jogo que não é de soma nula. Certo? Que às vezes eu ganho 1 ano de cadeia, 2 anos de cadeia, às vezes eu ganho 3, ele não ganha nada. Eu ganho 2, ele ganha 2. Então, não é um jogo de soma nula. É uma questão de lógica e apostas. Exato. Vamos lá, vamos começar agora com os conceitos que nós vamos trabalhar. Primeiro, ponticela. Valor do jogo ou ponticela. Eu gosto de chamar de ponticela. Para mim é mais sonoro. O ponticela, ele vai dizer o quão você tem vantagem ou desvantagem no jogo. Se o ponticela for 0, o jogo é justo. Ninguém tem vantagem. A tendência é dar empate.
Se o jogo for justo. Se ele não for justo, eu tenho vantagem, ou ele tem vantagem. O ponto de sela é o quanto que eu tenho vantagem. Quantos por cento de vantagem eu tenho? Como é que eu posso medir a vantagem que eu tenho? Então, isso é o ponto de sela. Quando eu calcular o ponto de sela, eu estou calculando exatamente o quanto de vantagem ou desvantagem eu tenho. E aí vale o sinal. Se eu calcular o ponto de sela e der negativo, é porque eu tenho desvantagem. O meu oponente está na vantagem. Se der negativo. Se ele der positivo, é porque eu tenho vantagem. Ah, deu 0,2. Se deu 0,2 positivo o ponto de sela, isso quer dizer que eu tenho 0,2, 20% de vantagem nesse jogo. Se o ponto de sela der 0,5, eu tenho 50% de vantagem nesse jogo. Já no início do jogo. Já começo com essa vantagem. Se ele der, sei lá, menos 0,2, então eu tenho desvantagem de 20%. Ele tem 20% a mais de chance de ganhar de mim nesse jogo. Certo? Então o ponto de sela é esse valor que eu vou calcular, é um valor que a gente vai calcular, para definir o quanto de vantagem eu tenho, ou desvantagem eu tenho. Ou se é justo, né? Ninguém tem vantagem, deu 0, der 0, ponto de sela 0, o jogo é justo. Ninguém tem vantagem. Certo? Considere a matriz de decisão. Então vamos lá. Vamos agora sem as fórmulas ainda. Vamos calcular as coisas no olhômetro. Olhômetro. Você é o A. Qual é a sua melhor estratégia? No olhômetro. Vamos lá, pessoal. Olhômetro. Você é o positivo. Qual é a sua melhor estratégia? A1, B3. A2. A2, né? Porque na 2 eu não perco nunca. Ou eu ganho ou dá empate. Não é verdade? Na A2, ou eu ganho ou dá empate. Eu não perco nunca. Porque aqui em cima, no A1, eu só tenho 33% de chance de ganhar e 66% de chance de perder. Mesma coisa que no A3. 33% de chance de ganhar, 66% de perder. No A2 eu não perco nunca. Eu só ganho, ou empato, ou ganho. É só alegria. Então, visualmente, nós vamos calcular isso aí no papel, certo? Tem as formulazinhas, mas visualmente, a gente consegue dizer que o A2 é a melhor estratégia. Eu não perco nunca. Então é ótimo. Agora, para ele, qual é a melhor estratégia? Ele ganha no negativo. Qual é a melhor para ele? B2. Melhor a B2. Que ele não perde nunca. Ou ele ganha ou empata. Aí eu vou cruzar as melhores estratégias na matriz. Ó. Faço o cruzamento. Esse aqui é o ponto de sela. O ponto de sela ele é calculado pelo cruzamento das melhores estratégias. Tem a fórmula matemática. Não vou ficar olhando a matriz, não. Vou só para pegar os valores e fazer o cálculo. Mas, de antemão, o cruzamento das melhores estratégias é o meu ponto de sela. Aqui é um jogo justo. Esse jogo aqui é justo. O ponto de sela dele é 0. Se for calcular, vai dar 0 também, certo? Só estou adiantando aqui a questão do conceito. Então, esse jogo é justo. Tá claro, pessoal? Ok? Sim, sim. Sim. Muito bem. Então ele fala aí a estratégia e tal, e tal, e tal. Jogos estritamente determinados são aqueles que têm ponto de sela. Os jogos são chamados de estritamente determinados quando eles têm ponto de sela. Certo? Eu já falei, né? Está aqui escrito no slide, já falei também que quando o ponto de sela é 0, o jogo é justo. Certo? Mas quando existe, porque às vezes eu não tenho ponto de sela, não tenho como definir. Aqueles jogos que não são de soma nula.
Não tem como definir as melhores, o quanto eu tenho vantagem e desvantagem. Muitos eu não tenho. Certo? Alguns eu tenho. Mas muitos eu não tenho como definir. Então não é um jogo estritamente determinado. Certo? Os jogos estritamente determinados são os que têm ponto e cela. Nós vamos trabalhar com jogos, somente jogos estritamente determinados. Nossa, né? É o que interessa pra gente, aqueles que têm como calcular. Né? Aquele que não tem como calcular, não vamos nos preocupar com eles. Certo? Então, os jogos estritamente determinados são aqueles que têm ponto de célula. Para que possamos definir bem o jogo, certo? Seja ele eletrônico ou não, né? Pode ser um xadrez, pode ser um baralho, pode ser jogo eletrônico. Eu tenho que calcular, eu tenho que ter a matriz, eu tenho que definir, desenhar a matriz de decisão, que é o que a gente vem fazendo até agora, calcular o ponto de célula e as estratégias, a melhor estratégia. Então, o que eu quero é isso. Eu tenho a matriz de decisão, eu quero calcular a melhor estratégia do ponto de célula. Só que eu não vou calcular só para mim, não. Eu calculo a melhor estratégia para mim, a melhor estratégia do oponente e o ponto de célula. Então, com a matriz, eu calculo a melhor estratégia minha, a melhor estratégia dele e o ponto de célula para saber quem tem vantagem e quem não tem vantagem. Certo? Claro que eu só posso fazer isso com a matriz de decisão. Eu já ensinei a vocês a montar a matriz, eu não vou mais cobrar a construção da matriz. Vamos trabalhar com matrizes prontas para que a gente possa entender o importante que é saber calcular a partir da matriz a estratégia do ponto de célula. Porque montar a matriz depende do jogo, né? Depende das regras do jogo. Mas a estratégia e o ponto de célula não. Você com a matriz pronta, você aplica a fórmula e vai ter a melhor estratégia e o ponto de célula. Tá claro? Sim. Pronto, vamos lá. Existem 4 regras para eu calcular isso aí. Ponto de célula de estratégia. Tem 4 regras. Certo? Qual delas eu uso? A princípio eu digo assim, todas. Porque é o seguinte, eu aplico a primeira estratégia, o primeiro critério que é o minimax. Eu aplico ele. Se ele não der certo, e apenas se ele não der certo, aí eu vou para o segundo critério. Se o segundo critério não der certo, e apenas no caso dele não dar certo, eu vou para o terceiro critério. Se o terceiro critério não dá certo, e apenas no caso do terceiro critério não dá certo, eu vou para o quarto critério. O quarto critério eu só posso aplicar se eu já garantir que os 3 anteriores deram errado. Não consegui calcular por eles. Certo? O quarto critério sempre resolve. Mas a taxa de erro dele é um pouco grande. Certo? Então, eu não uso ele de cara. Certo? Eu não uso ele de cara. Eu tenho que usar primeiro o minimax. O minimax não deu certo. Então vamos para o critério 2. Certo? Se numa prova eu lhe der uma matriz, pessoal, calcula aqui a melhor estratégia. E você for, por exemplo, direto para o critério 2, sendo que tinha resposta pelo critério 1, mesmo que você chegue à solução correta pelo critério 2, está errado. Você teria que ter verificado que o critério 1 não existe. Se você de repente chutou, eu apliquei o 2 direto, esqueci de aplicar o 1 e o 1 não tinha mesmo, aí tudo bem, né? Porque você não checou, mas não tinha mesmo. Mas é um risco, né? Tá claro isso, pessoal? Essa sequência dos critérios? Tá sim. Sim, sim. Pronto. Sim. Então vamos aprender ao critério minimax. Eu vou direto aqui para o exemplo. O critério minimax é o seguinte: eu vou pegar o mínimo das linhas, o máximo das colunas. Mínimo das linhas, máximo das colunas. Qual é o mínimo aqui? Essa linha. Qual o menor valor, pessoal? O 0? 0, 0. Qual o menor valor dessa linha aqui? menos 3, Menos 3. Agora o máximo. Qual é o maior valor da coluna? 5, 5. Daqui? 2, 2. Daqui? 0. 0. Pronto. Então,
eu peguei o menor das linhas e o maior das colunas. Eu pergunto, existe algum valor nesse conjunto que é igual a algum valor nesse conjunto aqui? 0. O zero. Então, essa é a melhor estratégia para o meu oponente, B3. Essa é a melhor estratégia para mim, A1. E o ponto de sela é 0. O ponto de sela é 0. Certo? Como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo a resposta? Eu escrevo dessa forma aqui. Aí está mostrando, né? Que o 0 é igual. Eu escrevo assim. Certo? Eu tenho... Peraí, não, calma. Eu tenho aqui 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por que 1, 0, professor? Não entendi nada. Vou voltar na matriz lá. Ó. Minha melhor estratégia é A1. Então eu tenho 1, 100%, 1 para A1 e 0 para o A2. Então aqui eu tenho a estratégia minha de A. A dele é a terceira, né? Então vai ser 0, 0, 1. 100% aqui. 0, 0, 1. Porque o 1 está na terceira. Se de repente a melhor fosse a B2, aí seria 0, 1, 0. 0, 1, 0. 100% na B2, 0 e 0 nas outras. Como aqui é melhor a B3, então vai ser 0, 0, 1. E aqui e isso é importante porque tem uma regrinha que diz o seguinte: a soma das estratégias sempre vai dar igual a 1. Para esse aqui parece bobagem, mas quando você pega algumas questões aí, isso vai ser importante. Tá claro por que é 1, 0 e 0, 0, 1? Sim. Muito bem. Vamos lá, ponto de sela e estratégias. O que, é que vocês acham aí? Resolvam aí. Ver se vocês estão sabendo. Acredito que o ponto de sela seria 1. Ponto de sela é 1. E as estratégias? A teria duas, né? A1 e a 3. Ponto de sela 1. Estratégias de A, vai ser o quê? A1 e a 3, né? Eu escrevo o que aqui? 0010. Não, se eu botar 0010, eu estou considerando só a 3, né? Meio, 0, meio e 0. Dá Hum, 1 tudo, né? exato. Vamos calcular ainda, né? Mas se for a 1 e a 3, então vai ter que ser aqui 0,5. Eu boto 1 sobre 2. Tá aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2, 0, 1 sobre 2 e 0. E de B?
0, 1, 0. 0, 1, 0. Vamos ver se aí tá certo. Vamos corrigir aí. Mínimo menos 1, mínimo menos 4, mínimo 1 e mínimo menos 2. Peguei o mínimo das linhas. Coluna máximo, máximo 3 aqui. Máximo aqui é 1. Máximo aqui é 2. Certo? Então, existe algum valor igual? Existe. Esse é igual a esse. Certo? Então, o ponto de célula realmente é 1. E B tá certo, 0, 1, 0. Ok. Mas o A é só 0, 0, 1, 0, não? Não é meio, não. Era o que o outro tinha falado ali, o Gabriel tinha falado. 0. Porque é o que vai ter praticamente o 100% de vitória dele, é o A3. É. E no B, onde ele ganha mais é no B2 mesmo. Ele tem 2 chances e o ganho é maior, é menos 4 ali. Ele ganha 5 na soma dos ganhos do B2 e do B3 a soma dos ganhos é no máximo 3. E ele perde menos também, só perde 1 no B2. Tá claro, pessoal, isso aí? Sim. Tinha Uma como dar dúvida meio? rapidinho. Tinha como dar meio se tivesse valores iguais, né? Tivesse, se aqui em vez de menos 1 fosse mais 1. Se aqui fosse 1, aí ia dar mesmo meio aqui para o primeiro, meio aqui para esse. Se aqui fosse mais 1. Porque ia ter 2 valores iguais, ia dar meio a meio mesmo. Mas não é o caso aqui, porque é menos 1. Aí é outra coisa, né? Menos 1, diferente. Tá claro aí? Eu sim, pra Ali, entender. no A3 aí, se fosse 3, 2, 1 no caso, você iria mudar lá em cima para 0, 0, 0, 1? Não, se aqui fosse 3, 2, 1, Isso. deixa eu ver o mínimo da coluna. O máximo aqui ia ser 2. Certo? Certo. Então, eu não ia ter nenhum valor. Não ia ter nenhum valor em Nenhum comum, valor é isso? daqui igual daqui. Certo, beleza. Quando não tem nenhum valor, significa que o primeiro critério morreu, falhou. Eu vou para o critério 2. Lembra dos 4 critérios, né? Então, quando é que eu não uso esse critério aqui? Quando não tem nenhum valor igual de nenhum dos lados, nem na linha nem na coluna. Não achei nenhum valor igual entre a linha e a coluna, né? Pode ter igual na mesma ali, as linhas, aí não interessa. O que interessa é entre os mínimos e os máximos tem algum valor igual? Se não tiver nenhum igual, aí eu vou para outro critério. Eu vou para o critério 2. Certo? Vou para o critério 2. Agora, se tiver, aí é o critério 1. Ok? Ok. Certo. Tudo bem. Aqui, ó, mais rapidinho, dá quanto? Ponto de célula 3. Ponto de célula é 3. Correto. Ponto de célula 3. Aí eu tenho, ó, o mínimo 3. O mínimo menos 3. O máximo 3. 3 e 4. Tem valor igual? Tenho. Esse. Aí aqui já são 2, ó. Aí para mim, a estratégia é 1, 0. 1 e 0. Para mim. Para ele, aí para ele, pro oponente, pro B, aí sim vai ser meio. Tá aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2 de novo. E 0 no final, porque o B3 não entrou na onda, né? Então, 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 0. Aqui tá certo agora, 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 0. Porque deu o valor igual ali, duas colunas com o mesmo valor, sendo o valor ponto de célula.
Tá claro? Então, geralmente meia quando vem uma situação desse tipo de pontos de célula em Que o, duas o ponto, equações, o né? ponto ela se repete na mesma linha, na mesma coluna. Podia ter 3, 4 iguais na mesma linha, na mesma coluna. Se o ponto ela se repetir assim, É meio porque eram dois, né? Se fossem três, um terço, um terço, um terço, quarto. um terço. Isso, um quarto, um quinto, um vinteavos. E por aí vai. Tá claro? Lembrando que a soma dá sempre um. A soma deles dá sempre um, então não tem problema. Tá claro, pessoal, isso aí? Sim. Sim, sim. Batalha dos Gladiadores. Eu tenho duas equipes que vão se confrontar, que é um outro jogo, né? Eu quero tirar o ponto de cela pelo critério 1, minimax. Então eu tenho aqui duas equipes de gladiadores que eu tenho que escolher um gladiador para entrar no Coliseu, né, para degladiar. E eu tenho, ó, a minha equipe é formada por uma mulher, um leão e um gato. A minha equipe tem uma mulher, um leão e um gato. Na equipe 2 tem um homem, um cachorro e um rato. Certo? E eu tenho aqui a matriz de decisão. Aí eu pergunto, eu vou colocar quem em campo? O que é que vocês acham? O gato. Você vai botar o gato? Miau. O leão, não? Leão? Vocês fizeram os cálculos? Para fazer os cálculos, gente, não é para chutar, não. Pela lógica aí, o ponto de cera seria o leão, não é isso? Só que tem um leão e tem um cão ali também. Seria 0,6, se eu não estiver fazendo errado. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos lá, mínimo aqui é 0,1. O mínimo é 0,1. 0,1. O mínimo aqui é 0,6. E o mínimo aqui é 0,2. O máximo aqui é 0,6. O máximo aqui é 0,7. E o máximo aqui é 0,9. Tem valor igual? Tem, o 0,6, né? Então essa é a melhor estratégia minha, e essa aqui é a dele. Então ponto de cela é 0,6. A estratégia minha vai ser 0, 1, 0, a minha. E a dele é 1, 0, 0. Então ele vai colocar o homem e eu vou colocar o leão. Certo? Certo. Então assim que eu calculo, é assim que eu tiro o ponto de cela. A pergunta é o seguinte, esse jogo aqui é um jogo que eu tenho vantagem? O que vocês acham? Por lógica de contexto, sim, agora de cálculo. De cálculo também, né? O ponto de cela não deu positivo? Uhum. Isso. Quando o ponto de cela dá positivo, isso quer dizer que eu tenho vantagem. Certo? Tá Certo. claro isso? Sim. Muito bem. Então, lembrando, o ponto de cela dá positivo, vantagem para mim. Deu negativo, vantagem para ele. Deu 0, ninguém tem vantagem. Jogo justo. Muito bem. Quando não existe valores iguais. Peraí, deixa eu pular logo para cá. Eu não tenho como aplicar o minimax. Aqui é uma matriz pequena,
Mas de cara eu não consigo aplicar o minimax. Por quê? Eu tenho o mínimo aqui menos 3, aqui o mínimo é menos 3, aqui o máximo é 2, aqui o máximo é 4. Pronto. Simplesmente não tem um valor igual desse conjunto com esse aqui. Ninguém é igual. É igual aqui dentro, mas aqui dentro não interessa. Interessa desse para esse. Quando aqui está todo mundo diferente daqui, então o primeiro critério eu não posso aplicar. Tá claro isso? Sim, sim. Nesse caso, somente nesse caso, eu vou para o segundo critério, que é o chamado critério misto 2x2. Ele só funciona para matrizes 2x2. Aí você, que beleza. Se a matriz for 3x2, eu já não vou usar ela. Cuidado. Lembra que eu falei, ainda vou explicar, o critério de dominância, né? A redução da matriz. Lembra que eu posso simplificar a matriz, né? Então, mesmo uma matriz grande, que eu possa simplificar para uma matriz 2x2, eu vou aplicar o segundo critério. Cuidado. Eu só aplico o segundo critério para matrizes 2x2. Porém, matrizes maiores, talvez eu possa reduzi-las para 2x2. E se for possível reduzir para 2x2, eu tenho que aplicar o segundo critério. Então, o critério 2x2 só para matrizes 2x2, inclusive reduzidas. Eu posso aplicar o critério de dominância, né, para reduzir a matriz. E se eu conseguir aplicar, se eu conseguir reduzir, vale também o segundo critério. Mas eu só vou tentar reduzir se eu não passei pelo minimax, né? Pelo primeiro critério. Primeira coisa é testar o primeiro critério. Se não deu, e eu pegar uma matriz, se ela é 2x2, ela sempre sai pelo segundo critério. Sempre sai. 2x2 sempre sai. Na verdade, sempre é muito, né? Quando tem ponto de célula, na verdade, que às vezes não tem ponto de célula, aí não sai por critério nenhum. Mas quando tem ponto de célula, ele sai pelo 2x2, sempre. Quando a matriz é 2x2 e tem ponto de célula. Certo? Vamos lá. Vamos chamar, se a matriz é 2x2, vamos chamar esse cara aqui de A, né? Esse 1, 2 de B, 2, 1 de C e 2, 2 de D. Vou chamar assim. E vou aplicar essa formulazinha aqui. Continha de padaria. Deixa eu trazer para cá. Vou voltar aqui para o Excel para facilitar a minha vida, certo? Na verdade, eu vou facilitar a minha vida de várias formas. Vou trazer logo a fórmula para cá. Certo? E já vou trabalhar aqui no Excel. Para vocês verem a fórmula. Pronto. Aí eu tenho aqui o exemplo. 2 menos 3 menos 3 menos 4. 2 menos 3 menos 3 e 4. Não é assim? Isso. Pronto. Eu quero calcular a melhor estratégia de ponto de célula. A primeira coisa que eu faço é o minimax. Mas eu já fiz o minimax, né? Menos 3, que é o mínimo. O máximo é 2 e 4. Já percebi que aqui é todo mundo diferente daqui. Então, o minimax está fora. Vou aplicar o 2x2. O ponto de célula, ele é igual a ele é igual a vezes D. Vou botar assim, entre parênteses. A vezes D menos B vezes C. Menos B vezes C. Esse é o ponto de célula. Então, A, B, eu tenho aqui assim, vou botar aqui o parâmetro, né? A, B, C, D. A, B, C, D. Então, ó, nesse jogo, né, nessa matriz aí, meu ponto de célula vai ser 2 vezes 4 menos 3 vezes menos 3. O meu ponto de célula vai dar 4 vezes 2, 8, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Certo?
Então, meu ponto de célula... Oxente, agora pronto. Excel e suas bobagens. Vou botar um comercial aqui. 8 menos 9, que é 3 vezes 3. Então, o ponto de célula, ele vai dar igual a menos 1. Tá claro? Sim. Tranquilo. Esse Excel com... Muito bem, ficou. Então, menos 1. Esse jogo aqui é um jogo justo? Nem caindo Não. muito. Eu tenho vantagem? Não. Negativo, né? Ponto de célula negativo, vantagem para ele de 1 ponto aí. Muito bem. Estratégias. A primeira estratégia... Então, estratégias de A. Eu vou botar aqui um colchete aqui. De novo. E a de B, mesma coisa. Colchete. Então, a primeira estratégia de A vai ser, tá lá, D menos C sobre A menos B menos C mais D. Opa, esqueci aqui do... Foi mal. A fórmula aqui do ponto de célula. Tem que ter a divisão por X. X, ele é A menos B menos C mais D. Certo? Então, X vai ser aqui 2 menos 3 menos 3 mais 4. É mais. É menos. A menos B menos C mais D. Então, X, que é o denominador, ele vai ser 2 mais 3, 5 mais 3, 8, 12. Então, o ponto, sei lá, na verdade, a fórmula é isso aqui dividido por 12. Isso aqui tudo dividido por X. Então, isso aqui tudo dividido por 12. Isso aqui por 12. Vai dar menos 1, 12 avos. Ainda a vantagem ainda é dele. Ele tá fazendo fórmula. Ah, meu Deus. Espera aí. Deixa eu fazer aqui um negócio aqui. Dados. Não é que eu converto esse negócio em texto. Auxiliar, você vai formatar células. Eu clico com auxiliar na seleção e tem aí formatar células. Verdade. Aí larga texto aí. Pronto. Então, o ponto de célula vai ser menos 1, 12 avos. Beleza. Então, a vantagem ainda é dele. A vantagem é dele, certo? Vamos lá. Então, eu tenho agora as estratégias de A vai ser D menos C. A primeira estratégia é D menos C sobre X. Certo? Que vai ser 4 menos 3 dividido por 12. Aí 4 menos 3, 4 menos vai dar mais, né? 7 e 12 avos. Aqui. 7 e 12 avos. A de A. A primeira estratégia de A, a minha. Se a primeira é 7 e 12, eu nem preciso da forma. Eu sei que a outra é o quê? 5 e 12. Porque tem que dar uma soma, né? Então, 7 e 12, 5 e 12. A dele vai ser D menos B sobre X. Aí vai dar 4 menos 3, vai dar a mesma coisa. Ele repetido menos 3, né? Então vai dar D menos B, que também é menos 3, dividido por 12. Aí vai dar 7 dozeavos e 5 dozeavos. O que quer dizer isso? Agora vamos ver a interpretação. Primeiro, ele tem vantagem de 1 dozeavos em cima de mim. É a vantagem que ele tem nesse jogo aqui, certo? E detalhe, aqui fala o seguinte: de cada 12 jogadas, eu farei 7 na primeira e 5 na segunda.
essa é a melhor estratégia que eu tenho para fazer. De cada 7 jogadas, de cada 12 jogadas, 7 eu boto na primeira e 5 na segunda. E ele também. A melhor estratégia para ele é de cada 12 jogadas, 7 na primeira, 5 na segunda. Entenderam isso? Sim. Sim. Beleza. Fazer outra aqui. Aqui já é a redução. Deixa eu fazer aqui outra primeiro. Vou deixar só as formas. Vou tirar aqui os resultados. Deixar as formas. Então vamos lá. Vamos ver que eu tenho um jogo 2x2 assim. -4, 3, 2, -1. Eu quero calcular aí as estratégias e o ponto de sela. Ponto de sela. Primeiro, ponto de sela vai ser quem? A vezes D, que é -4 vezes -1, menos da fórmula 2, B, que é 3 vezes 2. Tudo isso aqui dividido por X. Certo? Quem é o X? Vamos colocar aqui logo quem é o X. X vai ser A. Botou dividido ali. 3 dividido para 2. Beleza. Então, X, A menos B menos C mais D é mais -1, né? Então, X vai ser 4 menos 3 menos 7 menos 9 menos 10. Esse é o X. Então, o ponto de sela vai ser 4 vezes 1, -4 vezes -1 dá 4. 4 menos 3 vezes 2, 6. Isso aqui dividido por -10. Ponto de sela vai ser -2 dividido por -10, que vai dar 1/5. É justo? Não. Quem tem vantagem? Jogador A ou professor. Nós, né? É. Eu tenho vantagem. Eu estou calculando. Eu tenho vantagem, né? Então, positivo, eu tenho vantagem de 1/5 sobre o meu adversário. Vamos lá. A melhor estratégia agora. P1 é D menos C sobre X. Então, D menos C sobre X. O denominador. Aí, -1, -2 dá -3. -3 sobre 10. Sobre -10 vai dar 3 sobre 10. 3 sobre 10. Isso quer dizer que o outro vai ser 7 sobre 10. Eu posso usar a forma ali de P2 aqui em cima, né? Mas não preciso. Dele, de B, vai ser D menos B, B menos B. Isso aqui dividido por X, que é -10. Aí -1 menos 3 dá -4. Dividido por -10. Vai dar 4 sobre 10. E aqui vai dar 6 sobre 10. Eu podia perguntar assim, professor, mas 4 sobre 10 eu não posso simplificar, deixar 2 sobre 5? Podia. Mas assim, vamos tentar ao máximo deixar tudo na mesma base. Isso facilita muito. Assim, na interpretação dos jogos, né, quando você vai trabalhar, é bom que deixar tudo na mesma base. Facilita muito. Então aqui eu tenho aqui, ó, né, para mim, eu sou A. De cada 10 jogadas, 3 eu faço na primeira, 7 na segunda. Já para ele, a melhor estratégia para ele é, de cada 10 jogadas, jogar 4 na primeira e 6 na segunda. De cada 10 jogadas. Tá claro, pessoal? Sim. Sim, sim. Beleza. Vamos voltar aqui para o slide. Bom, aí vem agora a dominância.
A dominância é o seguinte, às vezes eu pego uma matriz maior que 2x2, mas mesmo assim dá para aplicar o 2x2, se eu conseguir fazer a dominância, ou seja, se eu conseguir reduzir a matriz para 2x2. Eu tenho que reduzir para 2x2, senão não tem como. A dominância, aqui tem a regrinha, mas eu vou explicar na prática. Imagina essa matriz aqui, eu vou transportar ela para o meu Excel. Já fez isso aí. Eu vou deixar aqui as fórmulas, porque a gente vai usar 2x2 ainda. Só para não pagar só isso aqui e isso aqui. Eu tenho a matriz aqui. A primeira coisa que eu faço quando eu pego a matriz é fazer o critério minimax, o primeiro critério. A primeira coisa que eu faço é isso, para não esquecer. Senão, vamos fazer, ó, mínimo 1, mínimo menos 1, mínimo 3, mínimo 0. Aqui o máximo é 2, máximo é 2, máximo é 3. Pronto. Fazendo isso aqui, eu percebo que eles não têm nenhum valor igual. Perfeito. Então, o primeiro critério falhou. Será que eu posso aplicar o segundo critério? Aí depende se eu conseguir reduzir essa matriz para 2x2. Eu posso apagar uma linha. Eu posso eliminar uma linha se cada elemento dessa linha for menor do que o elemento de outra linha. Por exemplo, aqui, ó. Vou comparar as linhas A1 e A2, certo? Esses dois aqui, ó, o A2 é menor. Então, esse cara aqui, ele é menor. Deixa eu botar colorido. Esse é menor do que esse. Estou comparando esses dois. Então, aqui o vermelho é menor. Aqui acontece a mesma coisa. Esse é menor do que esse. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui é menor do que esse. Certo? Então aqui, ó, eu tenho uma linha, estou comparando duas linhas, e aqui eu tenho que comparar todas com todas. Eu tenho que comparar todas com todas. Eu percebi que tem duas linhas onde uma é maior do que a outra. Maior ou igual. Igual também pode, viu? É maior ou igual. Então a linha A2 ela pode ser simplesmente eliminada. Ela pode ser apagada da existência. Assim. A mesma coisa vale para a coluna, mas na coluna eu apago a maior, não a menor. Linha, apago a menor. Coluna, apago a maior. Está escrito isso aqui no slide anterior, tem dizendo aqui, ó. Se todos os elementos de uma linha X forem maiores ou iguais ao da linha Y, eu apago a linha Y, que é a menor, né? Se o X for maior. Se todos os elementos da coluna X forem menores ou iguais aos da coluna Y, eu apago a Y, que é maior. Então, é invertido, né? Da linha apaga a menor, da coluna apago a maior. E aqui, ó, depois que eu apliquei a dominância da linha, eu vou atrás da coluna. Não tem ordem. Eu posso ir primeiro na coluna, depois na linha, primeiro na linha, depois da coluna, comparar todos com todos. Até eu ver que não tem condições, ou até conseguir reduzir para 2x2. Ah, professor, e se eu conseguir reduzir para 1x2, por exemplo? Se você conseguir reduzir para 1x2, é porque você fez alguma coisa errada. E sabe o que você fez errado? Ela passava pelo primeiro critério e você não viu. Se eu conseguir reduzir ela para deixar só uma linha ou só uma coluna, é porque ela passava pelo outro critério e você não viu. Então não tem como eu deixar aqui só uma linha ou só uma coluna. Porque ela já morria antes do primeiro critério. Eu nem chegava aqui para reduzir. Certo? Então aqui eu tenho essa coluna aqui. Essa coluna aqui, ela é menor ou igual do que essa aqui. Certo? Deixa eu deixar aqui pretinho. Então, essa coluna aqui, ela é menor. Eu tenho 2 aqui, o 2 é igual a 2 e 0 é menor do que 1. E 0 é menor do que 1. Então, essa coluna B2, que é a maior, eu elimino. Coluna maior, linha menor. Agora eu tenho uma matriz. O que me sobrou? 2, 0, 1 e 3.
claro? Tá sim. Então, agora eu aplico o critério, né? Vou colocar aqui o x. A menos B menos C mais D. X vai dar 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Onde cela? A vezes D menos B vezes C, tudo isso aqui dividido por 4. 3 vezes 2, 6. 6 menos 0 dá 6. 6 quartos. Onde cela? Vantagem minha. Vantagem muito grande minha, né? Porque é maior do que 1. Tudo é maior do que 1 é porque a vantagem é enorme. Muito bem. E dá para ver, né? Não tem nenhum negativo, né? Ou ele pode dar empate ou ele perde. Muito bem. Então, quais são as estratégias? De A, D menos C. Primeiro é D menos C. Então, é D menos C sobre isso aqui sobre 4. 3 menos 0 dá 3. 3 quartos. A primeira é 3 quartos. 3 sobre 4. 0 e 1 quarto. E a segunda, a dele, é D menos B. É D menos B dividido por 4. 3 menos 1, 2. 2 quartos. Então vai ser 2 quartos e 2 quartos também, né? Para dar 1 a soma. Certo? Por que o zero aqui ficou... Por que tem esse zero aqui no meio? O que vocês acham? Por causa da redução que foi feita na matriz. Exatamente. Apesar de eu aplicar o critério 2 por 2, a matriz é 3 por 3. Então, tem que ter 3 respostas no A e 3 no B. Não importa se eu apliquei a dominância. A resposta final tem que ter a quantidade de linhas, no caso do A, do original, e no caso do B, de colunas. Se eu tinha 10 colunas no B e apaguei 6, não interessa. Eu apaguei 6, vou aplicar o critério devido, mas na resposta vai ter 10, porque tinha 10 colunas no começo. Certo? E por que está no meio? Está no meio porque eu apaguei exatamente a linha 2, então eu tenho 1 e 3 aqui. A linha 2 foi apagada. Essa foi apagada. Então por isso que a posição 2 aqui é o 0. Se tivesse apagado a 1, o 3 quartos estava aqui, 3 quartos estava aqui. E o 0 aqui. Se tivesse apagado a linha 1. Como não foi o caso, eu apaguei a linha 2 e a coluna 2. A posição 2 das respostas está zerada. Porque foi exatamente a posição da linha e da coluna que eu apaguei lá na dominância. Tá claro, gente? Sim. Muito bem. Ó, tem outro exemplo aqui, ó. Eu transpor essa para cá. Vou pegar tudo. Essas duas são muito parecidas. Porque eu vou apagar essa linha do meio. Aí foi um erro meu de botar um exemplo bem parecido. Eu vou apagar essa linha do meio, né? Porque ó, 4 é menor que 7, 6 é menor que 7, 5 é menor que 6. Apaguei essa e também vou apagar a coluna, porque essa é maior. 7 é igual e 6 é maior. Apaga. Vai ficar 7, 6, 5, 8. Aí o 0, inclusive, vai continuar no meio. O 0 aqui da estratégia vai continuar no meio. Certo? Vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou ter aqui o x aqui, né? O meu denominador vai ser 7 menos 6 menos 5 mais 8. Vai ser 7 menos 6 dá 1. 1 menos 5 menos 4. 8 menos 4, 4. Positivo.
Aí vai dar A vezes D, 7 vezes 8. 7 vezes 8. Aí, 7 vezes 8 menos 6 vezes 5. Tudo isso aqui dividido por 4. Certo? 7 vezes 8, 56. Menos 30. Vai dar 26. 26 sobre 4. Certo? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Beleza. Agora as estratégias. A primeira estratégia de A minha é D menos C. Então eu vou ter aqui D menos C dividido por 4. 8 menos 5 dá 3, 3 quartos. A outra, 1 quarto. Para ele, estratégia D menos B. D menos B sobre 4. 8 menos 6 dá 2, 2 quartos. Repete também, né? Bem parecido da outra. Ok, pessoal? Às vezes eu pego uma matriz, sei lá, 10 por 5. 10 por 5, matriz grande. Começa a reduzir, e chega em 2 por 2. É possível tirar um monte de linha, tirar um monte de coluna nesse critério aí. Agora, se eu não conseguir reduzir para 2 por 2, aí eu vou ter que ir para o terceiro critério. Tá claro? O terceiro critério a gente vai ver na próxima aula. Aí vai ser a aula que vem só para o terceiro critério, na terça. Na quarta-feira a gente vai ver o quarto critério. Alguma pergunta, pessoal? Não, deu pra entender, ficou bem claro. Coisa boa. Bota aquele nomezão no chat. Tenham todos uma boa noite. Um bom final de semana, que não deve se ver mais, pelo menos em jogos. E até a próxima terça-feira. Valeu, professor. Até terça. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até terça. Boa noite. Valeu, boa noite, até a próxima. Valeu.